Toda glória pertence ao nosso Deus, e queremos nesta noite darmos início ao nosso seminário, né? Onde teremos aqui os 4 dias com o tema Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo e Ele vai voltar. Então hoje nós estamos dando início com a presença do pastor Isaías, a sua família. Que Deus abençoe tremendamente. Eu tenho certeza que Deus vai manifestar o seu poder e a sua glória no nosso meio. Amém? Vamos iniciar, o pessoal vai chegando, uns chegam um pouquinho depois até do começo, mas abre a sua Bíblia comigo no Salmos de número 148. Olhem a grandeza destes salmos. Fala de toda a criação de Deus e diz que todos nós devemos louvar ao Senhor como nosso Deus, como nosso Senhor, como nosso Criador, como Criador de tudo. Amém? O Salmo 148, ele diz assim: aleluia, começa com aleluia. Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai-o o sol e a lua, louvai-o todas as reluzentes estrelas, louvai o céu dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados, e os fez serem pelos séculos e para sempre, e lhes deu um decreto que não será aquebrantado. Louvai ao Senhor desde a terra, vós, as baleias e todos os abismos, o fogo, o granizo, a neve, o vapor, o vento de tempestade, que executa a sua palavra, os montes, todas as colinas, as árvores de fruto e todos os cedros, as feras e todos os animais répteis e aves voadoras, os reis da terra e todos os povos, os príncipes e todos os juízes da terra, os jovens e também as donzelas, os velhos e os meninos. Louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, a sua glória está sobre a terra e os céus. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é próximo. Vamos dizer o contrário aqui? E ele também exalta o poder do seu povo, de todos os seus santos, dos filhos da igreja, dos filhos dele, um povo que lhe está próximo. Amém? Vamos orar a Deus? Vamos falar com o Senhor? Senhor, Deus maravilhoso, tremendo, digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória, queremos te agradecer, Senhor, e reconhecemos que tu és o Criador de tudo. Todas as coisas foram criadas obedecendo uma ordem da tua palavra, e essa noite nós estamos aqui agora como teus filhos, para te adorar, para te engrandecer, para exaltar o teu nome como o único Deus vivo e verdadeiro, Criador de todas as coisas, e te adorar, Senhor, por fazer parte da igreja, dos santos, daqueles que um dia, Senhor, vão morar junto contigo na glória. Então abençoa, Senhor, este culto, esse início, meu Deus, de culto que nós temos essa noite, aqui, ó Deus, na tua casa, na tua presença. Abençoa, meu Deus, cada louvor que vai ser cantado, os dízimos, as ofertas, tudo, meu Pai, que vai ser realizado e feito nesse altar, nessa casa, seja tudo para teu louvor, seja tudo para a tua honra, seja tudo para a tua glória, que nada, Senhor, ó Deus, possa querer tomar em nós, o nosso coração, nossa mente, tomar o lugar que é teu, Senhor, porque na verdade nós nascemos para te adorar, Senhor. Estamos aqui
para fazer isso nessa noite, para engrandecer o Pai, para engrandecer o Filho e para engrandecer o Espírito Santo. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, apresentamos ao Senhor esse culto, o início dessa campanha, o início, meu Deus, desses 4 dias de culto, desse seminário, ó Deus, que vamos ter aqui na Igreja do Evangelho Quadrangular de Silvianópolis. Nós apresentamos tudo na tua mão e na tua presença. Então abençoa, Pai, poderosamente, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Você pode aplaudir Jesus então bem forte? Aleluia! Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Glória a Deus. Paz esteja convosco, amém? É a mensagem do presidente da igreja, pastor Mário de Oliveira, pelo seminário quadrangular, amém? Dê uma olhadinha na tela, Marília vai colocar para vocês. Olá pessoal, meus amados, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a esse seminário quadrangular, e a gente espera que você faça um bom proveito. São ensinamentos simples, mas que fazem parte do nosso dia a dia, e é bom a gente, mesmo coisas simples, aprender cada vez mais. E, aproveitando esse momento, espero que você conheça um pouco da história da Igreja do Evangelho Quadrangular. Fiquem atentos e façam um bom proveito. Deus abençoe. A história da Igreja do Evangelho Quadrangular tem início em 1923, quando nossa fundadora, Aimee Semple McPherson, se dispôs a fazer a obra de Deus. E como resultado, a mensagem de salvação alcança o mundo todo. Estudando o livro de Ezequiel, Aimee recebe a revelação do Evangelho completo para o corpo, alma e espírito. Um Evangelho perfeito. Um Evangelho que olha diretamente e ao mesmo tempo em 4 direções. O Evangelho que proclama que Jesus salva, batiza no Espírito Santo, cura e em breve voltará. E o Evangelho ecoou pelos 4 cantos da terra, envolvendo o mundo com a mensagem quadrangular. O que começou ali em Los Angeles, no ano de 1923, hoje se espalha por todos os continentes, pois a Igreja do Evangelho Quadrangular está presente em mais de 130 países e territórios. Uma igreja forte e avivada, que cresceu carregando sua essência e consolidando as bases de sua fé. Em 15 de novembro de 1951, Haroldo Williams e Jesus Hermínio Vasques fincam a bandeira quadrangular no território brasileiro. Cultos nas tendas começam a acontecer no estado de São Paulo, atraindo milhares de pessoas. É o movimento da Cruzada Nacional de Evangelização. Logo, as tendas dão lugar a salões alugados e tabernáculos. Centenas de homens e mulheres corajosos foram desbravadores nas primeiras décadas da IEQ. Hoje, no Brasil, a quadrangular alcança a marca de 20 mil igrejas, contando com obras novas, congregações
implantadas e bem estruturadas. O que começou em pequenas tendas se estende a todos os estados brasileiros, com pastores, obreiros e líderes bem treinados. A obra missionária continua sendo realizada através de projetos sociais, como o Projeto Margarida, o Projeto Lucas, a Casa da Provisão e tantos outros, e também de seus 20 missionários enviados e mantidos através das ofertas do terceiro domingo de missões. Você faz parte dessa igreja. Essa é a sua história. Essa é a nossa igreja. Essa é a Igreja do Evangelho Quadrangular. Uma igreja que nasceu para amar. Glória a Deus, amém. Vamos aplaudir a Jesus. Vamos ficar de pé, então, vamos louvar o Senhor. Salvos avançar, nada de temer. Vamos firmes batalhar, prontos pra vencer. Vai conosco, general, nosso bom Jesus. Ele nos dará vitória pela cruz. Avante, pois, sem parar, o Evangelho anunciai, o Evangelho quadrangular, de Deus o nosso eterno Pai. Pois Cristo salva o pecador, para que seja um bom cristão, curar também a sua dor, a doença ou a aflição. Seu poder quer batizar, o céu virá pra nos levar, e com ele nós havemos sempre que reinar. Vamos templos levantar por todo o Brasil, a pregar sem descansar, nosso Rei gentil. Missionários seus, todos nós, transmitindo com prazer de Deus a voz. Avante, pois, e sem parar, o Evangelho anunciar, o Evangelho quadrangular, de Deus o nosso eterno Pai. Pois Cristo salva o pecador, para que seja um bom cristão, curar também a sua dor, qualquer doença ou aflição. O seu poder quer batizar, o céu virá pra nos levar, e com ele nós havemos sempre que reinar. Aplauda Jesus, glória a Deus. Aleluia. Amém. Esse hino é o hino da nossa igreja. Glória a Deus. Aproveite para sair do seu lugar, cumprimente as pessoas que estão aí. Diga para ele ou para ela que bom que você veio, que a paz esteja convosco. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua história. Em nome de Jesus, você não vai sair daqui da forma que você entrou. Olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Se eu sofrer batismar, sua obra vou cantar. Meu Salvador mostrou
Vamos lá. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu. Sem palavras me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu. Sem palavras me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Te convido a lembrar agora de quando o Senhor te chamou. Te convido a se aproximar dele. Se aproxime dele nessa noite. Oh, seja atraído por esse amor. Esse amor que nos resgatou, esse amor que nos transformou. Vai sendo cheio dele no seu lugar. Ele está aqui, ele está aqui. Seja cheio, 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 cheio. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Do seu amor, Jesus. Do seu amor, Jesus. Do seu amor, Jesus. Aplauda ele, glória a Deus. Adore, adore, adore ao Senhor. Minhas lâmpadas
lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos, direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando em presença. Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos, direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, eu estou só te esperando em presença. Maranata, Maranata. Eu já coloquei, vai igreja, minhas vestes brancas, estou só te esperando em presença. Maranata, deixa ele tocar você, deixa ele ajudar você, deixa ele fazer de você uma bênção. Seja cheio dele aqui neste lugar, limpe suas vestes, se achega a ele neste lugar. Ele está aqui, ele quer abençoar você. Oh! Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era linda assim, era linda assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era linda assim.
Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor. Nós te pedimos, vem tocar neste lugar. Faz aquilo que está no teu coração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E as palmas louvam aquele que vive. Glória a Deus, amém? Irmãos, vamos fazer levantamento de dízimos e ofertas. Se você for dizimar ou ofertar nessa noite, segura nas tuas mãos. Vamos apresentar a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, colocamos diante da tua presença também este momento muito importante do culto, porque até mesmo a tua palavra diz que não devemos apresentar diante do Senhor de mãos vazias. Deus, tua palavra diz também para trazer os dízimos à casa do Senhor, e o Senhor então abrirá a janela dos céus, derramará tuas bênçãos, repreenderá o devorador, para que a pessoa seja abençoada. Assim, meu Deus, essa pessoa, Pai, tendo sobre ela a janela dos céus aberta, o devorador repreendido, a tua palavra diz que ela vai emprestar, ela não vai tomar emprestado, porque a bênção do Senhor vai estar sobre ela, aonde ela estiver, o Senhor vai estar abençoando esse homem e essa mulher. Também, meu Deus, eu quero orar pelas ofertas, que é uma semente plantada numa boa terra, e toda semente plantada numa terra boa, meu Deus, certamente ela vai dar fruto, ela vai multiplicar. Assim o Senhor faz com aqueles, meu Deus, que assim contribuem para a tua obra, segundo o propósito do coração, não por força, mas por amor. Então abençoa tanto o dizimista quanto o ofertante, porque o altar que recebe tanto o dízimo quanto a oferta, não deve nada a ninguém, Senhor. O altar santifica, o altar devolve, o altar abençoa. Então nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo e colocamos na tua presença dízimos e ofertas dessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Se você for dizimar ou ofertar, pode fazer, meu amado, minha amada irmã, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Toda honra e glória pertence ao nosso Deus. Glória a Deus, amém? Aleluia. Eu quero neste momento chamar o pastor Isaías aqui na frente, em nome do Senhor Jesus, passar para ele agora a missão, né? Da qual Deus confiou nele essa noite, de trazer uma palavra ao povo de Deus, amém? Pastor, que Deus te abençoe e te use. Amém, irmãos? Glória a Deus, boa noite a todos, amém? Paz seja convosco. Para mim é um motivo de muita alegria e de honra poder retornar a essa amada igreja, amém? Já quero agradecer ao pastor Juvenil, ao pastor Tarso, pelo convite, amém? De hoje poder estar compartilhando com os irmãos a santa e poderosa palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Glória a Deus. Fui incumbido dessa noite de falar sobre a salvação, amém? A primeira doutrina da nossa igreja, Jesus salva, representada pela cruz, o símbolo da salvação, pela cor vermelha, simbolizando o sangue de Jesus, que foi derramado em benefício meu e seu, e pelo Evangelho de Lucas, aonde Jesus, ele é descrito como o Filho do Homem, amém? Glória a Deus. Eu quero começar essa palavra nessa noite, fazendo uma introdução, amém? Porque Jesus teve que vir a este mundo para nos salvar.
Amém? Seu próprio nome já diz, salvação, Yeshua, salvação, amém? Então por que Jesus teve que vir aqui nos salvar? Para nós poder entender, amém? Temos que voltar lá no começo, lá no princípio, aonde Deus criou o homem, colocou num paraíso e deu uma ordenança ao homem, de todos os frutos aqui do paraíso, você pode comer de todas as árvores, porém, de uma árvore que está no centro do jardim, você não coma dela, porque o dia que você comer, você vai morrer. Só que ali você vai morrer, ela vai abranger um âmbito mais profundo, não só a morte física, mas também a morte eterna. Aí nós vamos entender João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, morte eterna, mas tenha a vida eterna. Amém? Então o homem lá no princípio peca, e a morte eterna reina sobre todos os seres humanos. Então Jesus, com seu grande e infinito amor, ele vem a este mundo com o propósito de resgatar o homem novamente, de garantir novamente ao homem a vida eterna. Amém? Então esse foi o plano de salvação, que é a primeira doutrina da nossa igreja, da nossa amada igreja. Jesus salva, ele salva o homem da morte eterna. Amém? Então eu quero trazer nessa noite com os irmãos, o tema dessa mensagem minha, é a importância, porque para haver a salvação, Jesus teve que morrer e ressuscitar. João, quando vê Jesus vindo, João diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o que o apóstolo Paulo diz? O salário do pecado é a morte. É a morte. E Jesus, o Cordeiro perfeito, se entregou por mim e por você, para nos resgatar, para nos garantir a vida eterna. Glória a Deus. Então a importância da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Quando Jesus Cristo morreu, derramando seu sangue na cruz do Calvário, o pecado foi quitado, foi perdoado, foi tirado, como diz na carta aos Hebreus. Se você estiver com a sua Bíblia aí, abra comigo, carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 26 e o versículo 28. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 26 e o 28. Amém? Glória a Deus. Eu costumo dizer, irmãos, e é a maior verdade, que Jesus ele demonstrou a maior prova de amor, a maior prova de amor, se entregando por mim e por você. A maior prova de amor, porque nós não merecíamos, mesmo assim ele nos amou, sem nós merecer. Hoje as pessoas amam a outra, porque a outra devolve o amor para ela, não é assim? Ou porque aquela pessoa às vezes dá um presente, ou faz algo. Então a pessoa, é costume assim do ser humano querer amar, recebendo algo em troca. Jesus não, ele nos amou sem nós merecer. Olha que amor, sem nós merecer, Jesus nos amou. Glória a Deus. Hebreus 9, 26 diz assim: ora, se assim fosse, seria necessário que Cristo sofresse muitas vezes, desde o início do mundo, mas agora ele manifestou-se de uma vez por todas, no final dos tempos, para aniquilar o pecado por intermédio do sacrifício de si mesmo. Versículo 28, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício
uma única vez, para tirar os pecados de muitas pessoas, e vai voltar, vai aparecer segunda vez, não mais para tirar o pecado, mas para brindar a salvação a todos que o aguardam. Que texto poderoso, irmãos. Amém? O irmão pode sentar em nome de Jesus, que nós vamos navegar um pouquinho pelas Escrituras Sagradas, amém? Mas pode ficar sentado mesmo em nome de Jesus, amém? Amém? Mas perceba comigo que texto maravilhoso. Jesus, ele se entregou, o sacrifício perfeito por mim e por você. Entenda, o homem pecou, foi expulso do jardim. Agora o homem perdeu a comunhão que ele tinha com Deus. Deus vinha ao final da tarde ali com Adão, a sua presença, a sua glória estava com o homem, antes do pecado. Porém, quando o homem peca, a glória de Deus se vai, e o homem agora está distante, longe de Deus. Aí Deus faz o quê? Agora, a partir daí, você vai ter que fazer um sacrifício para o perdão dos seus pecados. E começa então o sacrifício. Por que o sacrifício? A palavra corban, que é sacrifício, ela vem de uma raiz queruve, que quer dizer aproximar. Olha isso. Então o que era o sacrifício? Quando o homem pecava, queria o perdão de Deus, levava o seu sacrifício até o sacerdote, e o sacerdote apresentava diante de Deus, simbolizava o que? Aproximamento. Se aproximar de Deus através do sacrifício. Mas isso era a sombra daquilo que viria lá na frente com Jesus, que foi o sacrifício perfeito. Por isso o autor de Hebreus diz: Jesus se entregou como sacrifício perfeito por mim e por você. Ele nos aproximou novamente, nos salvou do pecado. Andávamos errante, servindo a outros deuses. Eu costumo dizer que aquele relato escrito na Bíblia Sagrada, está nos Evangelhos, aonde Jesus vai entrar na casa de Pedro, da sogra de Pedro, perdão, e ela está doente, está acamada. Aquele retrato ali, aquela passagem bíblica, é a história minha, a história de muitos aqui, que um dia estávamos doentes, atolados no pecado, servindo a outros deuses que não era Deus. Porém, um dia Jesus entrou em nossa casa, nos estendeu a mão, nos colocou de pé, para poder servir a Ele e servir aos outros também, levando a mensagem da salvação, que Ele transforma, Ele muda. Aleluia, glória a Deus. Então a morte de Jesus para haver a salvação e a sua ressurreição, nos quitou o pecado, a dívida que nós tínhamos, tirou e nos perdoou, amém? E também a importância da morte e a ressurreição de Jesus, ela foi propiciatória. O que é isso, propiciatória, propiciar? Significa reconciliar, conforme nós vamos ler em primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 2, que diz assim: e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelo pecado de todo o mundo. Ele nos reconciliou, amém? Estávamos distantes, o sacrifício de Jesus nos reconciliou novamente com o Pai, amém? Glória a Deus. E também a morte que trouxe a salvação, entenda isso, para haver a salvação, a nossa primeira doutrina é que Jesus, Ele salva o homem, e Ele salva mesmo, Ele transforma, Ele muda, amém? Para haver a salvação, Cristo teve que morrer e ressuscitar, amém? O seu sangue, precioso sangue, foi derramado no madeiro, por amor de mim, por amor de você, amém? E ela foi também substitutiva, significa que Jesus morreu no lugar de toda a humanidade. Ele não morreu só para a nação de Israel,
Ele não morreu só por mim, Ele morreu por todos. Porém, aquele que crê nele, obtém essa salvação. Amém? Ele morreu por todos. Ele não fez distinção de pessoas, de raça. Não, morreu por todos. O seu amor foi por todos. Porém, aqueles que crê nele e obedecem a ele, eles conseguem, eles obtêm essa salvação, essa dádiva, essa graça demonstrada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Ele morreu no lugar, ele morreu por toda a humanidade. Ele foi o substituto perfeito para todos que buscam perdão de Deus. Amém? Um texto bem conhecido, o servo sofredor, um texto lindo, profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4. Isaías 53, olha que lindo, versículo 4: e no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Tudo aquilo que Jesus passou, o seu martírio, era para mim, era para você, porém ele carregou por nós, ele levou sobre si, amém? Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças, contudo nos julgamos culpado, castigado por Deus, pela mão de Deus, ferido e torturado. Versículo 6: em verdade todos nós, tal como ovelhas perdidas, que andávamos errante, como eu disse, cada ser humano tomou o seu próprio caminho. Não era assim, irmãos? Cada um tinha o seu próprio caminho, antes de conhecer Jesus, antes de obtermos essa salvação poderosa e gloriosa que Ele nos concedeu. Cada um tinha o seu caminho, cada um andava no seu caminho, amém? E o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Sobre Jesus caiu todos os nossos pecados, todas as nossas ofensas, caiu sobre Ele. Ele levou sobre si, Ele levou por amor, para garantir a nossa salvação, amém? Para garantir a nossa salvação, Jesus, Ele salva, amém? Glória a Deus. E como diz também na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, primeira carta de Pedro 2, 24, olha isso: e ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo, sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado, e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas foste curados. Glória a Deus. Amor maior, amém? Que amor, irmãos. Por isso temos que valorizar essa nossa salvação. Por isso temos que dar valor cada dia para a nossa salvação, pelo sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Pelo seu amor demonstrado por nós. E a sua morte e ressurreição, ela foi redentora. Jesus satisfez todas as condições exigidas pela justiça divina, a fim de nos redimir. A sua morte vigária foi o preço da nossa redenção. Livro de Efésios, capítulo 1, versículo 7. Escute isso: nele, em Jesus, temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, amém? Pelo seu sangue. Nossa doutrina: Jesus, como Filho do homem, Ele veio a este mundo, levou nossos pecados, e o seu sangue, representado pela cor vermelha da nossa igreja, da nossa primeira doutrina, trouxe a nossa redenção.
Ele nos redimiu, Ele nos comprou pelo alto preço que foi o seu sangue. O autor aos Hebreus vai dizer que o sangue dos animais só podia cobrir os pecados, porém o sangue do Messias, do nosso Senhor Jesus, Ele perdoou todos os nossos pecados, de uma vez por toda. Foi um único sacrifício. Lembra que eu disse que eles tinham, toda vez que fizesse uma ofensa, eles tinham que oferecer, porém Jesus não, foi o sacrifício perfeito, uma vez só, o seu sangue nos perdoou, nos lavou, nos redimiu, nos garantiu a vida eterna. Glória a Deus, Jesus salva, amém? Ele é o nosso Salvador, aleluia, Jesus. Romanos 5, esse texto aqui, Romanos capítulo 5, versículo 7, olha só o que o apóstolo Paulo diz: sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo. Olha isso, é muito difícil, não é, pastor Tarso? Mesmo uma pessoa sendo justa, uma pessoa íntegra, vamos dizer assim, é muito difícil a pessoa chegar, vou morrer por você. É difícil se entregar. Olha o que o apóstolo Paulo diz: é muito difícil que disponha a morrer por um justo, embora por uma pessoa que se dedique ao bem. Talvez alguém tenha coragem de dispor sua vida, porém Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado, quando ainda nós estávamos destinados à morte eterna, porque todos nós vamos morrer, como diz as Escrituras: do pó foste criado, do pó você vai voltar. Se Jesus não voltar, vamos ficar velhinhos, vamos assim dizer, vamos viver muito, amém, irmãos? Vamos viver muito, em nome de Jesus, vamos ter uma velhice abençoada, mas um dia, completando os nossos dias aqui na terra, nós vamos voltar ao pó. Mas e a morte eterna? Porque não acaba ali. Esse corpo nosso, ele volta ao pó, mas nossa alma é eterna. E aí? E a nossa alma? E a nossa salvação? Isso é a salvação da nossa alma. Foi o que Jesus fez por nós. Ele garantiu novamente a vida eterna. Mas repito, para todo aquele que nele crê e confia nele e busca ele de todo o seu coração e tem nele a fé, a esperança, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E a morte e a ressurreição de Jesus, que nos trouxe a salvação, ela foi triunfante. A morte de Cristo foi um triunfo contra o diabo, contra o pecado e contra a própria morte. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 55 e 57. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Versículo 57. Contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. Ele venceu a morte, garantiu a mim e a você a vida eterna. Não é o tema, é a quarta doutrina da nossa igreja que vai ser ministrada, acho que no domingo aqui, a volta de Jesus. Mas só para entrar um pouquinho, amo esse tema, pastor Tarso bem sabe, eu amo muito falar da volta de Jesus. E ressoar da última trombeta, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, porém nós que estivermos nesses dias vivos, no abrir e fechar de olhos, seremos transformados, um corpo glorioso, onde a morte não tem poder mais, e seremos arrebatados com Ele nas alturas. Aleluia, glória a Deus, que maravilha, irmãos. Ele venceu a morte,
Ele venceu a morte. Oh, Deus poderoso e santo, glória ao teu nome. Colossenses 2, versículo 15. Livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 15. Despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Aleluia. Vou repetir. E despojando as autoridades e poderes malignos, Jesus fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz, através do seu sacrifício. Amém? Jesus venceu por mim e por você. Amém? Ele ressuscitou, Ele nos garantiu a vida eterna. Amém? E antes, amém, glória a Deus, o pastor Juvenil falou que eu tinha até as 9 horas, mas eu quero, isso que Deus colocou no meu coração, de poder transmitir nesse primeiro culto desse seminário, onde estamos aqui falando sobre a salvação, o poder da salvação para a nossa vida, amém? Eu quero, em nome de Jesus, chamar o pastor Tarso, que eu quero estar juntamente com ele, para ele poder me ajudar a cantar um louvor, e fazer uma pergunta para todos, para mim também, para todos. Como nós temos dado o valor à nossa salvação? Como nós temos dado o valor para a nossa salvação? Como temos olhado esse amor tão grande demonstrado por Jesus por nós? Como tem sido esse valor que nós temos dado? Eu nasci apenas para amar. E acredito que todo ser humano, um a um, precisa ser amado. Não importa a cor, o modo de vida que vive, ou o nível financeiro que tem. Um dos mais importantes fatos da vida é viver de amor. É ter um abrigo que alivia a sua alma, que desprende as pessoas da tristeza e da solidão. Um lugar que realmente ama e se importa com o que cada um sente. Quem não precisa de amor? O amor é tudo, é a cura de tudo, é o resgate de tudo, é o resumo de quem é Jesus. E foi para isso que eu nasci, apenas para amar.